Bom dia, oitavo ano. Antes da gente dar continuidade ao nosso sistema circulatório, eu gostaria de mostrar 3 esquemas para vocês conferirem no caderno de vocês para ver se está tudo ok, certo? O primeiro esquema que eu pedi para vocês desenharem foi sobre o sistema digestório. Nós ainda estávamos em aula e a maioria dos alunos conseguiram representar o sistema digestório no caderno, certo? O segundo esquema que eu pedi foi o do sistema respiratório. Esse a gente já não estava mais na escola, então vocês tiveram essa aula na aula vídeo. E aí eu pedi que vocês representassem esse desenho no caderno de vocês, tá? Então quem ainda não fez, precisa atualizar esse esquema. O terceiro foi o do vídeo da aula passada, que foi sobre o sistema circulatório ou cardiovascular. E aí eu pedi a vocês que representassem o coração, né, e os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos poderiam ser aleatórios, não precisava ser dessa maneira, tá? Que hoje nós iríamos continuar com esse sistema, falando mais um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. O que nós vamos ver hoje? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o sangue, né, que está relacionado ao sistema circulatório. Hoje nós vamos falar sobre os vasos sanguíneos e o coração, o papel do coração nesse sistema. Bom, começando pelos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são divididos em 3 tipos. São divididos em artérias, veias e capilares, tá? Eles recebem esse nome pela quantidade de sangue que eles são capazes de conter dentro deles, tá? E também pelo diâmetro de cada vaso sanguíneo. Na página 263, nós temos um esquema, que eu até pedi que vocês ampliassem esse esquema, poderia ser esse aqui maior, ou então que vocês fossem até a internet buscar um desenho parecido com esse para representar no caderno. E aí, ó, ele pegou um pedacinho daqui, ampliou aqui, para a gente ver melhor, visualizar melhor o calibre desses vasos sanguíneos, tá? Então aqui, ó, nós temos representados a artéria, que é um vaso de calibre grosso. Se a gente observar aqui, ó, na bordinha do vaso, ele é bem espesso, ele é bem grosso. Aqui nós temos as veias. Se a gente observar o calibre da veia, ela é bem mais fina do que a artéria, ó, essa paredezinha que circula ela é mais fininha. Acompanhe aí no livro de vocês, na 263. E os capilares, que são esses fininhos aqui. Então, a grosso modo, falando, quando a gente fala de artéria, visualizando assim no nosso corpo, a gente não tem como visualizar, tá? Porque são os vasos sanguíneos que são ligados ao coração. Então, a gente não tem como ver. Quando a gente fala de veias, aí a gente já tem como ver. Por quê? Porque a veia já dá pra gente visualizar ela no nosso corpo, que são essas que a gente utiliza na hora de tirar o sangue, por exemplo, tá? E os capilares, embora eles sejam bem fininhos e recebem esse nome justamente por causa disso, porque lembra um fio de cabelo, e a gente também às vezes consegue ver. Tem algumas pessoas que têm uns roxinhos aqui, ou então no tornozelo, algumas pessoas têm no nariz, às vezes tem na bochecha, quando a pessoa é bem branquinha, dá para observar esses capilares. Esses capilares a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque qualquer batida forte, né, esses capilares, eles estouram, eles arrebentam. E aí a gente fica com aquele roxinho na região em que ele estourou, tá? Vai ficar assim para sempre? Não.
isso vai ser reconstituído, o próprio corpo reconstitui, porque são células que estão ali, vão ser reconstituídas e esses capilares vão voltar ao seu estado normal. Só que isso demora um pouquinho, né? Quando a gente fica com alguma parte roxa, fica alguns dias. Então, esses dias é o tempo em que eles estão se recuperando, tá? As células estão agindo ali e estão se recuperando. Bom, com relação ao coração, na página 264, ele mostra um coração. Eu tinha falado para vocês que o coração ele funciona como se fosse uma bomba. E essa bomba vai impulsionar esse sangue, tá? O que a gente precisa saber dessa figura aqui? O coração, nessa figura, ele foi cortado ao meio. Fizeram um corte transversal para a gente visualizar ele por dentro, tá? Esse coração, ele é dividido em 4 câmaras. O que é isso? São essas divisões aqui, ó, que ele tem. Esses compartimentos que ele tem. Nós temos as câmaras superiores e as câmaras inferiores. As câmaras superiores são os átrios, são chamados de átrios. E as câmaras inferiores são chamadas de ventrículos. Então, nós temos no nosso coração 4 câmaras, 2 ventrículos, que é os de baixo, e 2 átrios, que são os de cima. Átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Não está assim no nosso corpo, né? Aqui, como eu falei para vocês, foi cortado transversalmente, então deram um corte transversal para a gente analisar como que esse sangue passa por dentro. Aqui, ó, nós temos algumas veias, ó, e aqui nós temos, ó, a representação de uma artéria, tá? Então, a veia, ó, se a gente observar o calibre dela, é bem fininho, a artéria é bem mais grossa, tá? Observem no livro de vocês que fica melhor de vocês visualizarem, certo? Bom, como esse coração, ele é uma bomba e impulsiona esse sangue, e eu falei para vocês no vídeo passado que esse sangue, ele passa por todo o nosso corpo, né? Nós temos em média mais ou menos de 4 a 5 litros nas mulheres e de 5 a 6 litros nos homens. Esse sangue todo, ele passa pelo corpo inteiro em 1 minuto. Essa bomba, ela tem que funcionar perfeitamente, tá? E ela produz 2 movimentos, tá? Um movimento de contração, que esse movimento é chamado de ciclo cardíaco, um movimento de contração, que é o movimento que é chamado de sístole, quando o coração contrai, e o movimento de dilatação, quando o coração ele relaxa. Então, a gente tem o movimento de sístole, que é o movimento de contração, e o movimento de diástole, que é o movimento de relaxamento. Então, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, tá? Sístole, diástole, o tempo todo ele trabalha dessa maneira, para impulsionar esse sangue para todo o nosso corpo. Bom, com relação a essa quantidade de sangue que passa pelos vasos sanguíneos, tanto pelas artérias, quanto pelas veias e quanto pelos capilares, ele tem uma medida específica, que é chamada de pressão arterial, que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Essa pressão arterial, ela é dada por uma numeração, e tem uma numeração ideal, tá? Uma medida ideal. Quando a gente diz que a pessoa tem uma pressão arterial normal, é porque ela tem uma pressão de 12/8. Essa é a medida ideal. Se a pessoa tem uma medida inferior a isso, a gente diz que a pessoa tem pressão baixa. E se ela tem uma medida superior a isso, a gente diz que a pessoa tem uma pressão alta ou uma hipertensão. A baixa, ela não dá tanto problema não, tá? Ela não é perigosa. A única coisa que pode acontecer é a pessoa desmaiar, né? Porque a pressão abaixou demais. Agora, a alta, aí sim, tem problema, tá?
pode ocasionar um infarto, um derrame e outros problemas relacionados ao sistema circulatório. E aí a pessoa que é diagnosticada com hipertensão, que tem uma pressão arterial acima de 12/8, ela precisa ser medicada para que essa pressão permaneça sempre nessa medida ideal, ou então próxima a essa medida ideal, certo? Bom, o que eu quero que vocês façam mediante isso tudo que eu falei? Vocês vão fazer a leitura da página 263 até a 267 e vão fazer o exercício da 270, tá? Lembrando, quem tá com algum esquema atrasado, pesquisa na internet ou então olha do livro, copia do livro e coloca os 3 esquemas lá no caderno: sistema digestório, sistema respiratório e cardiovascular, certo? E aí, quem não tá com tudo em dia, é só ler da 263 até a 267 e fazer a 270, ok? Um beijo grande para vocês, continuem com os estudos, não deixem acumular a matéria e até o próximo vídeo.